telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Ontem tivemos a oportunidade de receber aqui no Senado o senhor ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar aqui o próprio ministro pelo infatigável ânimo de permanecer por 7 horas na Comissão de Assuntos Econômicos, respondendo às perguntas de mais de 30 senadores. Também parabenizar o senador Delcídio do Amaral e o senador Raimundo Lira pela condução tranquila e eficiente ao longo dos trabalhos. Foi um ganho muito grande. Agora, senhor presidente, o certo que todos reconhecem os esforços pessoais e a dedicação do ministro. No entanto, ainda é difícil saber em que medida esses esforços estão sendo frutíferos. Ontem, ao mesmo tempo em que recebíamos Joaquim Levy, eram divulgadas informações a respeito das contas do governo federal. O Banco Central anunciava o inacreditável déficit nominal de 7,34% em 12 meses e uma dívida bruta na casa de 65,5% do produto interno bruto. Além disso, o Tesouro Nacional divulgava que o déficit primário de fevereiro era de 7,35 bilhões de reais, o maior de todos os tempos para o mês de fevereiro. Além disso, como expressamos na pergunta que ontem formulamos, o índice de confiança da indústria, medido pela Fundação Getúlio Vargas, caiu de 21,2% em relação a março do ano passado. E no dia de hoje, o IBGE, senhor presidente, divulga outra informação preocupante. A produção industrial de fevereiro caiu 9,1% em relação ao mesmo mês do ano passado. A propósito, nossa pergunta de ontem a respeito do que poderia ser feito pela indústria brasileira, a pergunta ficava sem resposta. O ministro Levy não ofereceu nenhum aceno para a indústria brasileira, ora estagnada. Senhores parlamentares, em nossa interpretação, a longa audiência de ontem do ministro poderia ser dividida em 3 etapas. Na primeira, o ministro fez exposição a respeito das políticas para a retomada do crescimento econômico. Na primeira parte da apresentação, buscou informar o porquê do ajuste, que, conforme suas próprias palavras, serviria para reverter a deterioração fiscal e das contas externas. O ministro Levy afirmou que as ações serviriam na descontinuação das políticas anticíclicas que teriam sido necessárias para enfrentar a crise gerada por cenário internacional adverso. Na segunda parte, informou o ministro que ajustes são necessários em termos fiscais, bem como para aumento da produtividade e da capacidade de poupança interna. Por fim, em uma terceira parte informativa, sugeriu o ministro que poderia ser batizado de eixos de crescimento, em que, ao largo dessas propostas de ajuste fiscal, propõe investimentos em infraestrutura e o reforço do Pacto Federativo, advogando, inclusive, reforma do ICMS, de modo a superar a chamada guerra fiscal, que, na avaliação do ministro, tornou-se lâmina que perdeu o corte. Tais ajustes seriam capazes, na avaliação do ministro, de produzir equilíbrio fiscal de longo prazo, o que permitiria a convergência da inflação para o centro da meta, de 4,5%. Também queda da curva de juros, alongamento dos prazos de empréstimos, maior financiamento para novas empresas e menor concentração geográfica de investimentos. O ministro Levy deixou também alerta de que há risco caso o ajuste fiscal não seja levado adiante. E aí pintou um cenário pessimista, que resultaria na perda do chamado grau de investimento,
que, por sua vez, poderia levar à explosão dos índices da inflação, da taxa de câmbio, do desemprego, enfim, uma crise econômica gravíssima. Isto foi o que disse o ministro Lévy na sua exposição. Agora, senhores parlamentares, mais importante talvez tenha sido aquilo que o ministro não disse ontem aqui no Senado. Os desajustes da economia brasileira não se referem às ações anticíclicas, ou seja, aquelas destinadas a reduzir os efeitos de crise econômica. Na verdade, os desajustes da economia brasileira se devem às escolhas equivocadas tomadas durante o primeiro mandato da presidente Dilma. Isto, aliás, foi expresso ontem por diversos senadores, que alertaram, por exemplo, quanto aos empréstimos feitos de maneira desmedida para bancos estatais, em particular pelo BNDES, ou por estratégias ultrapassadas, caso da redução desavisada das tarifas elétricas ou do controle de preços de combustíveis, que, aliás, feriu gravemente as contas da Petrobras. Além disso, vários parlamentares alertaram para políticas públicas bem intencionadas, mas feitas sem que as consequências fossem devidamente vislumbradas. Pois não, senadora Marta. Eu quero concordar com a análise de Vossa Excelência, primeiro pelo didatismo de como foi a exposição e agora pela essa análise subsequente do que não foi dito. Concordo plenamente, realmente foi uma exposição de um ministro que, quando acabou a exposição, eu pensei, pelo menos, que estava um pouco na ilha da fantasia, em relação a tudo que estava colocando, sem ter feito, aliás, com muito cuidado para não fazer um diagnóstico verdadeiro da situação, que Vossa Excelência agora estava iniciando brilhantemente o porquê que estamos nessa situação, e agora, quando acabamos a maquiagem dos números, está aparecendo o que hoje existe. Quer dizer, o resultado do primeiro bimestre já foi terrível. E agora a possibilidade, que hoje já está em todos os jornais, de que ele vai fazer uma economia de 80 bilhões, nos deixa bastante preocupados com o que mais se pensa cortar. E em relação ao indexador da dívida, que ontem também já fomos aqui no plenário, palco de grandes discussões, ele não respondeu em nenhum momento. A única coisa, mencionou um acordo com o governador do Rio de Janeiro. E eu pergunto, nós somos o Congresso Nacional. Aqui foi votada uma lei que foi sancionada pela presidenta, quando, logo em seguida, o ministro Lévy, ele não estava empossado, mas já estava como ministro, no sentido de que já participava, veio até aqui, sabia do que tinha sido combinado de pagar em 30 dias a diminuição dos juros e o retroativo da dívida de São Paulo, Rio de Janeiro e das outras cidades, que é muito pouco, mas o São Paulo e Rio de Janeiro é vital para as cidades. E ele apresentou como um acordo feito. Mas o acordo foi feito aqui nessa casa. O acordo não é feito fora dessa casa. E agora somos informados, aí também pelo jornal, que na semana que vem nós vamos ter uma proposta que vai ser um acordo, que vai ser pago o recurso, vai ser, em vez de ser pago, em vez do dinheiro do juro da dívida, para daqui 30 dias ser reduzido, por exemplo, de São Paulo, de 9% para 4%, e o dinheiro entrar nos cofres da cidade, isso vai ser feito em fevereiro, que vão pagar o retroativo e tal. Agora, eu me pergunto, a cidade de São Paulo está um caos. Se é por competência ou falta de dinheiro, as duas coisas vão juntos. Mas o que eu sei que nós poderíamos fazer em um ano com esse recurso, são 500 creches, 150 quilômetros de corredores de ônibus, que aliviaria muito o trânsito da cidade, e 10 mil casas populares. Dinheiro que o prefeito de São Paulo acha que está tudo bem receber em fevereiro, e o ministro negocia tudo, aliás, não é sem passar, tratorando o Congresso Nacional. Perfeito. Muito obrigado por sua contribuição e pela oportuna ilustração, senadora Marta Suplicy. E poderíamos acrescentar que também grave a situação do meu estado, do Rio Grande do Sul, mas que é tido como o estado mais endividado da União.
Mas seguindo, então, esse retrospecto que estamos fazendo da visita tão esperada de ontem e que foi longa, mas não satisfez do ministro Lévy. Estávamos chegando também a uma das consequências não correspondendo às expectativas que diz respeito ao FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil destinado ao empréstimo para estudantes em cursos privados de nível superior. Adiante, senhor presidente Raimundo Lira. Sinto como senador que a audiência de ontem deixou mais preocupações do que tranquilidade. Em primeiro lugar, a crise econômica que vivemos é fruto, em grande parte, das ações do próprio governo, do qual o senhor Lévy faz parte. Em segundo lugar, o ministro deixou frustração em sua passagem, por diversos aspectos já aqui mencionados e agora reforçados, inclusive, pela parte da senadora Marta. A maioria das perguntas não foram respondidas, o que nos deixou a sensação de que o ministro está se aperfeiçoando rápido na arte da esquiva retórica. Particularmente, fiquei frustrado porque o ministro não se manifestou a respeito do que poderia ser feito pela indústria do Brasil, estagnada. Mas não foi só isso. Tampouco ofereceu qualquer aceno ao Estado do Rio Grande do Sul, do qual provenho. Como questionei durante a audiência, o Rio Grande do Sul é possivelmente a unidade da federação com a maior dívida pública, o que transformou aquele que já foi um dos mais prósperos estados em um dos que mais tem dificuldades financeiras atualmente, incapacidade de concretizar os investimentos mais básicos. O ministro Lévy deixou ainda dois grandes temas em aberto. Falou muito em redução de gastos, mas parece que hoje esse é o ponto em que o governo federal mais deve agir. O governo, se realmente defende o próprio ajuste proposto pelo ministro da Fazenda, precisa e deve reduzir custos. É o caso de reduzir o número de ministérios, ou cortar o número de cargos em comissão, ou até, como sugeriu o senador Tasso Gereissati, reduzir o número de representações brasileiras no exterior, desativando aquelas localidades. Já vou concluir, presidente. Desativando aquelas representações localizadas em países com menor significância para as relações internacionais do nosso país. O governo federal precisa, enfim, mostrar que ele próprio encara com seriedade os ajustes que propõe. O ajuste não pode pesar somente sobre os ombros da sociedade. Como disse há pouco, aqui desta tribuna, o senador Álvaro Dias, o governo quer agora corrigir seus erros e gastos com o sacrifício unicamente do povo brasileiro. O segundo tema, do qual não tratou devidamente e que diz respeito à mudança do indexador das dívidas dos estados e municípios, que o governo federal tenta equivocadamente tratar não como um tema fundamental para o equilíbrio do Pacto Federativo, mas como um mérito elemento de ajuste fiscal. Os estados e municípios sempre é necessário precisam de mudança do indexador. É fundamental para que possam eles próprios recuperar a saúde financeira. Senhor presidente, senadores e senadoras, encaminhando a conclusão, fiquei insatisfeito porque o ministro Lévy se esquivou da terceira pergunta que lhe fiz. Lembrei que ele próprio, logo no início da sua exposição, na parte da manhã, havia afirmado que não criaria novos impostos, não criaria imposto novo, e não tinha criado até agora imposto novo, e que estaria apenas a fim de reduzir o número de renúncias fiscais estabelecidas pelo governo. Perguntei-lhe se estaria disposto a se comprometer em não criar novos impostos em sua gestão, haja vista que muito se fala em aumentar a carga tributária, criando-se impostos sobre grandes fortunas, dividendos ou investimentos como letras de crédito. Lamentavelmente, o ministro tergiversou ao afirmar que seria inadequado dizer que jamais traria um imposto novo. O governo, segundo ele, tem que tomar as ações necessárias para o ajuste fiscal.
Em conclusão, é preciso enfatizar os cortes de gastos, tornar o governo federal mais responsável com seus próprios gastos. É preciso investir com seriedade no reforço do Pacto Federativo para tanto concluir o processo de votação de mudança do indexador das dívidas dos estados e municípios. Enfim, senhor presidente, é preciso que o governo perceba o grande desagrado da sociedade com o modo com que o país está sendo governado. Muito obrigado, é o que tinha a dizer. Senador Lazier, me permite, sim, senador Ataídes, uma parte, e o presidente Jorge Viana também me... Por favor, senador Ataídes, já. Ok, agora deu. Senador Lazier, lhe parabenizo pela essa sábia análise que Vossa Excelência fez sobre a audiência ontem com o ministro Levi. Eu fiquei extremamente decepcionado, porque era uma audiência de debate. Eu fiz 4 perguntas ao ministro. E ele não respondeu praticamente nenhuma delas. Uma resposta só, de uma forma bem evasiva, ele se colocou. Eu disse sobre a nossa dívida interna hoje, que ultrapassou os 3 trilhões e 250 bilhões de reais. As nossas contas externas, o maior rombo desde 1947, já ultrapassou os 90 bilhões de dólares. A nossa dívida externa está batendo na casa dos 500 bilhões de dólares. 39 ministérios, 24 mil cargos comissionados. Eu perguntei a ele se não seria muito mais fácil e muito mais interessante para o povo brasileiro cortar despesa, equilibrar essas contas públicas e incentivar as nossas indústrias a produzir. E dei inclusive um exemplo dos Estados Unidos. Em dezembro de 2007, antes de explodir aquela bolha, aquela crise, os Estados Unidos tinha uma taxa de juros de 4,25. Em janeiro, quando aconteceu a bolha, a crise, os Estados Unidos puxou esta taxa de juros para 0,25. Chamou as indústrias e pediu para produzir. Então eu perguntei a ele também se incentivar as nossas indústrias a produzir não seria o melhor caminho. Na verdade, nenhuma resposta eu tive. Eu fiquei ontem estarrecido, indignado com a presença do ministro ontem nessa casa. Eu percebi que, acima de tudo, um desrespeito com essa casa e com os nossos senadores. E a senadora Marta também colocou com muita precisão o que acontecera ontem naquela audiência. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Vossa Excelência também falou sobre o FIES. Ontem eu falei sobre o FIES. Ou seja, esse governo gastou muito e gastou mais. Agradeço a Vossa Excelência, senador Lazier. Muito obrigado por sua contribuição. O seu sentimento de desconformidade generaliza-se, senador Ataídes, desde ontem com a visita do ministro, que deixou muito a desejar. Senador Jorge Viana, muito obrigado pela tolerância.